Olá, sejam bem-vindos, muito prazer. Estamos iniciando mais uma edição do programa No Ar, com Márcio Aurélio e Roberto Barros. Agradecer a você que diariamente acompanha o nosso trabalho, ao meio do dia e também à noite, às 20 horas e 30 minutos. A gente agradece. Então, final de semana batendo na porta, né? Para que melhor? Agradecer, então, que durante toda a semana nos acompanhou. E, Robertinho, essa semana tivemos a Copa do Nordeste que começou, né? Exato. Dos 3 times, o meu Ferroviário perdeu, vendeu caro, né? Na realidade, Robertinho, saiu assim, como é que eu posso dizer, muito ruim esse início esse sorteio pro Ferroviário, ó. Ele de cara pegou um time da primeira divisão. O Sport, né? E estava empatando o jogo até o final. Pegou em casa. E agora sai para 2 jogos fora. Não foi muito feliz, não. Não. E o pior é que chega na 4ª rodada, ninguém vai saber como, né? Primeira derrota já aconteceu. Se fosse uma sequência melhor, talvez fosse outra sorte. Mas, enfim, ninguém sabe, né? Exato. A gente teve início também com o Ceará perdeu, né? O Ceará perdeu para o Náutico, né? Inclusive, Náutico, meu pai, inclusive, era torcedor no Náutico, né? Eu tenho uma simpatia pelo Náutico exatamente por isso. Minha família, lá por parte de pai, tem muita ligação com o Náutico, né? São de Pernambuco. E também o Fortaleza ganhou ontem, né? Do Motoclube. Então a gente já teve alguns resultados. A maioria... Rapaz, sortudo aquele Pikachu. Entrou no segundo tempo, na hora... Primeira bola que bateu nele, entrou. O jogador tem que ter sorte também. Né? O jogador tem que ter sorte. E o Lucero ontem fez um gol depois de 5 meses sem marcar, de pênalti, mas fez, né? Enfim, futebol cearense voltando à rotina, né? Voltando 3 jogos. Os campeonatos do Nordeste e cearense são os que estão no momento, né? Lembrando que a Copa do Nordeste, Roberto, ela vai ser decidida só mais no final do ano, segundo semestre. Bem, mudou a data. Vamos lá. Mudou o esquema lá. É porque esse ano tem muitas datas, né? Aumentaram o calendário, porque tem aquele Super Mundial, que vai ser um mês do Super Mundial, mas todos os clubes brasileiros da Série A vão ficar de folga, né? Nesse mês, porque a gente tem vários clubes participando, né? Talvez o Palmeiras, o Botafogo, talvez a Série B não pare, Não né? pare, eu acho que a Série B não para, não. Tem time nenhum participando, né? Não para, não. O Fluminense não desceu, né? Que existia essa possibilidade, né? O Fluminense quase foi rebaixado no último ano e poderia ter que participar, a Série B não vai parar. Então, mas vamos aí, porque a gente, ao que interessa a gente também, as partes... Não foca área, do futebol, né? Exato. Mas como o futebol mexe com... Não é só futebol, a verdade é essa. Quando a gente vê certas cenas nos estádios, a gente fica triste quando há violência, mas a gente fica muito emocionado quando vê a felicidade estampada em pessoas assim, das mais diversas. É o futebol que não é só futebol, né? É sobre isso. Depois a gente fala mais, de vez em quando, né? De vez em quando a gente vai trazer alguns resultados aqui. Robertinho, vamos lá. Nós trouxemos essa semana aqui... A gente comentou sobre isso, que você vai trazer várias vezes, né, nessa semana. Isso. É a questão do senador Cid Gomes, né? Que tem se encontrado como... Ele em nenhum momento disse que é candidato. Pelo contrário, ele agora nega veementemente. Foi a mudança, a gente tem que trazer que houve uma mudança... Não, mas assim... No sentido de ele não falar. Dizia que era, não, né? Mas ele não falava nada, ficava calado, né? Então qual foi o fato dessa semana, das últimas 24 horas? O senador Cid, ele ontem, no encontro do PSB de Sobral que agora tem a Lia Gomes, isso, deputada e secretária como presidente municipal, o Cid, ele foi muito enfático, afirmando que não é candidato ao governo do estado e que não sabe se vai ser candidato à sua reeleição ao Senado. Certo? Ele falou lá em tom de desabafo. Lembrando que ontem nós tivemos um outro movimento
que colaborou com esses comentários que o Cid seria candidato. O ex-deputado Leonardo Araújo colocou nas suas redes sociais o que a gente chama de TBT. Exato. Né, uma foto do Cid candidato ao governo, e lá dizendo que o Cid, que o Ceará tem que se preparar de novo para isso, dando a entender que o Cid seria candidato. Isso ele colocou após ter publicado uma foto com ele e o Cid. Né? E quando foi hoje, o próprio Leonardo vai de novo às redes sociais, disse que foi mal interpretado e que ele está do mesmo lado do governador Elmano. Sendo que o governador Elmano ontem exonerou a mulher dele. Eu falei. Eu acho que o governador não entendeu que ele estava do mesmo lado, não. Depois dessa postagem, a postagem, inclusive, trouxe, como a gente diz, Márcio, trouxe consequências para o Leonardo, né? Ele fez a postagem, na verdade, na minha opinião, está muito clara, que ele ali estava incentivando uma candidatura do Cid Gomes para governador. E não foi só eu, não foi só o Márcio, nem foi só a mídia cearense que entendeu desse jeito. O governador Elmano entendeu desse jeito. Porque o governador exonerou a mulher dele, que estava dentro de um cargo na assessoria especial de relações, né, que é ligada à Casa Civil do governo, mas tem um poder de secretaria, porque ela faz a articulação entre o Congresso Nacional e o governo do Estado, né? Pelo menos é para fazer, né? Não, essa é a função desse cargo. E também os ministérios, Roberto. Essa secretaria isso. É para ser o braço do governo cearense em Brasília, né? Exato, ela estava nesse cargo, né? Ana Paula Araújo. Ana Paula Araújo, o nome dela. E ela estava nessa secretaria. E logo após, no mesmo dia que o deputado estadual Leonardo Araújo faz essa publicação, ela foi exonerada. Então, não foi deputado. Que foi uma resposta do não governo. Não foi só a mídia, e como você falou na nota ele fala o seguinte, Márcio, que algumas pessoas interpretaram mal, né, que você citou, e que algumas tiraram do contexto para o prejudicar. Se foi nesse sentido, o governador está ali prejudicando, porque ele também entendeu. Colocado, sabe o que, Roberto? Olha, eu me expressei mal. Pronto. Do que colocar a culpa nos outros, terceirizar a culpa. Mas tudo bem. O fato político foi esse. A esposa do Leonardo, que ocupava esse cargo, que já foi dele, ela foi exonerada. E isso mostra que o governador Elmano está atento, não só o governador. Quando a gente fala governador Elmano, a gente fala também quem está ali, o Nelson Martins na Casa Civil, o Chagas Vieira, aliás, da articulação política, o Nelson, o Chagas Vieira na Casa Civil, é o núcleo que se chama de núcleo duro da gestão, né? Com certeza o Camilo foi consultado. Sim, pode ter certeza disso. Né? O Camilo foi consultado para essa exoneração, o Catanho foi consultado para essa exoneração. Então são pessoas a qual o governador tem mais diálogos, estão mais próximas dele. Eu colocaria, tem outros, mas eu colocaria estes 4. Chagas Vieira da Casa Civil, Nelson Martins da articulação política, senador Camilo Santana, ministro, né? E o Catanho, que mesmo estando no Detran, eu tenho convicção que ele ainda tem uma importância na questão política. O Elmano ainda o escuta para tomar decisões políticas, mesmo o cargo dele não sendo um cargo de articulação política, né? Os dois primeiro que você citou são ligados ao Camilo também, né? Tanto o Chagas quanto o Nelson são muito próximos do Camilo. O Chagas é uma indicação. Mas é um núcleo só ali, é um núcleo só. Então a gente sabe ali, os dois primeiros são intrinsecamente muito ligados ao Camilo, e a gente sabe disso. O Chagas, todos sabem que foi indicação dele, o Nelson também. Eu acho que mais o Chagas, o Nelson se tornou com o tempo, né? Que o Nelson já vinha do PT antigo, política, né? Cargo de deputado, né? Mas ele se tornou, ele claramente se tornou uma pessoa de confiança do Camilo, e todos sabem disso, todos que conversam com o governo ou tá nessa conversa sabem disso.
Agora, quem ficou nessa saia foi o deputado Leonardo Araújo, que fez a nota, mas a mulher já perdeu o cargo lá no governo do estado, né? O Cid colocou panos quentes, né, por enquanto. Agora, eu não sei se isso quer dizer que ele não vai lançar candidatura, não, viu? Não, pelas palavras dele, ele não é candidato, a peso de hoje, né? Exato. Ele até indiretamente citou que tinha jornalista que estava usando de má fé e tal, não disse o nome. Mas é isso. Os bastidores da política cearense registraram estes fatos esta semana e nós o trouxemos aqui para os senhores. Bom, vamos observar. O Cid nega. Suas ações mostram o contrário. É porque reuniões que ele, em uma semana e meia, 2 semanas, ele reuniu com 4 pessoas do grupo de oposição, não de oposição, né? Porque a Luziane não é de oposição, mas também não é alinhada. Não é alinhada com... 100%, pelo contrário, ela tem uma intriga pessoal, ela não se entende bem com o governador, o senador Camilo Santana, né? A gente sabe disso. Ela não se entende bem com o senador e ela se reuniu com o Cid e nos últimos tempos vem estando mais próxima, né, do Cid, né? Não é a primeira reunião que eles tiveram, né? A gente também teve o caso do... Agora, é bom a gente dizer o seguinte, Roberto. Nenhuma dessas postagens o Cid colocou nas redes sociais dele. Foram outros. Só quem o encontrou que colocou. Luiziane, Alexandre Pereira, Leonardo Araújo. Roberto Cláudio, mas não foi o Roberto Cláudio eu não colocaria nesse time, não. De encontros, afinal de contas foi no aniversário, né? Isso. Do Roberto Cláudio, aquilo sim eu acho que foi muita especulação. No sentido de, teve encontro político. Ali foi um encontro social. Se conversaram algo político, deve ter sido muito superficial, ou marcaram para uma situação depois, né? Não sei. Eu acho que ali pode ter sido algo, como você disse, superficial, Márcio, mas a gente teve pode ter iniciado uma conversa, né? Umas pazes, né? Ter feito as pazes, início de pazes, né? Ali entre o Roberto Cláudio e o Cid, que não tinha mais esse contato, e a gente espera que... E ele espera, né, eu acredito, de ter um contato maior, né, de ter essa proximidade retomada como foi no passado, né? Vamos esperar para ver. Eu acho que agora fica muito na especulação. Eu sempre disse, se o Cid for candidato, as pessoas só vão saber em cima da hora. Não, as pessoas podem até saber antes, porque não tem como você esconder muito tempo. Agora, publicamente, uma decisão de rompimento seria aos 49 do segundo tempo. Exato. Roberto, bom, e a gente vem dizendo aqui que o governador Elmano só perde essa eleição, ao meu ver, se for para um próprio rompimento do grupo dele. Por quê? Porque a oposição está fragmentada, não está falando a mesma língua. E a gente tem tocado nesse assunto aqui, Roberto. Se a oposição não se unir, as chances já não são tão altas, porque o interior é muito propenso, principalmente o interior é muito propenso ao governo do Estado, né? Por motivos diversos, inúmeros. E aí, você ainda não consegue falar a mesma língua? Entendeu? Exato. Eu até vi uma entrevista do deputado estadual Felipe Mota em um podcast outro, né, Márcio, falando sobre esse assunto, né? E ele fala até, a oposição ela tem que se unir, né? Ele fala dos grupos atualmente, do grupo do Roberto Cláudio, o grupo do União Brasil, que é o grupo dele, o grupo do PL, né, que são os grupos mais proeminentes da oposição, acho que são os únicos, inclusive, da oposição atualmente, e teria que se unir. E se o Cid vinha a ser candidato, eu acho que seria um candidato natural ao governo com esse grupo, né? Que eu sempre digo, ia ser a única candidatura que eu viria ter uma disputa mais forte, seria essa, né? Só se aparecesse uma surpresa, a gente sabe que política acontece mesmo
muitas surpresas, às vezes um nome que não é muito conhecido e talvez o governo esteja muito mal, o governo federal, se a economia não estiver boa, também atrapalha aqui no governo do estado, né? Então, só nesse sentido que pode acontecer também de uma surpresa. Questão nacional, a gente viu que a questão nacional influencia muito na eleição para o estado, né? O governador Elmano foi um grande beneficiado com a onda Lula, principalmente na reta final de campanha. Exato. Não, é isso que eu estou dizendo. Se o Lula, a questão econômica piora ainda mais... Atrapalha aqui. Atrapalha nacionalmente e, consequentemente, e aí você pode ter um caso como ocorreu, por exemplo, em Minas Gerais. O Zema era um cara que saiu do nada, nunca tinha tido experiência política, era num partido pequeno, no Novo, era um empresário conhecido, mas só como empresário, né, com grandes empresas, mas nenhuma experiência política. Aí você surge um nome desse, numa situação adversa, que o governo estava mal avaliado e tudo. Eu não consigo não acho fácil. Provável que isso aconteça aqui. Também acho que não acho muito difícil, até porque são cenários diferentes, né? Os estados são diferentes. Eu acho que isso pode ocorrer para o Senado. Eu acho que o Senado é mais, porque são 2 senadores eleitos. Sempre a segunda vaga é mais complicada. E nem os institutos de pesquisa conseguem captar essa segunda vaga. Toda a vida eles têm uma interpretação errada sobre a segunda vaga do Senado. Dificilmente acertam. Eu acho que, inclusive, eu sempre digo quando me perguntam qual era uma vitória que a oposição pode obter aqui no estado, eu digo, eleger uma das vagas dos senadores já seria... Muito grande. Já seria um trunfo da oposição, né, nessa eleição de 2026. Conseguir uma dessas vagas, eu não acho impossível, nem... Não, impossível. Eu acho que, inclusive, é possível. Talvez improvável com essa desunião deles. Eu acho que quando se unirem ali, quando dividir os cargos, porque vai ter a oposição de qualquer jeito, independente do que aconteça, mas vai ter que lançar um candidato a governo. Quando eu digo oposição, Roberto, é porque, por exemplo, hoje nós temos a figura do André Fernandes, que perdeu Fortaleza com pouquinho voto. Perdeu para si próprio grupo, com alguns erros no final da campanha. O que acontece? Eu vejo hoje o PL isolado. Eu não vejo o PL do estado do Ceará, por exemplo, eu vejo brigas em redes sociais. E um cara que é líder, Roberto, ele não pode incentivar isso, ele tem que agregar o entorno dele. Eleição é junção, não é espanar, não. Né? Eu não sei se vamos ter muita... Principalmente eleições por executivo. Quando é para o legislativo... Legislativo não precisa. Quando é para o legislativo, você é eleito com a sua bolha. Né? Você é eleito com a sua bolha. Quando você quer disputar um cargo do executivo, como agora o André sinalizou com a Prefeitura de Fortaleza, deve querer disputar na próxima de novo, o que acontece? Aí você tem que sair da sua bolha. A sua bolha te elege para o legislativo, para o executivo, meu amigo. Aí são várias bolhas. Não, eu acho que ele conseguiu nessa eleição para governo sair da bolha dele. A prefeitura. Para a prefeitura, desculpa. Sair da bolha dele, até pela votação que ele teve, né? Muita gente que não vai estar com o André na próxima teve nessa. Exato. Até porque a prefeitura de Fortaleza era em outras mãos. Isso tudo influenciou, né? Mas assim, a questão nacional é uma coisa que eu sou contra. Eu acho que os problemas têm que serem discutidos da cidade. Eu acho que os problemas têm que ser levados a sério na cidade. Essa história de polarização nacional, para mim, não leva a nada, mas eu sou voto vencido. Infelizmente, Roberto, a polarização existe e as pessoas votam no fulano porque é o candidato do Lula e no ciclano porque é o candidato do Bolsonaro. Não votam, muitas vezes, nesses candidatos por conta de merecimento, de mérito próprio, de meritocracia. E sim, porque os seus padrinhos políticos. E eu acho isso um erro. Já levou muita gente ruim a ganhar. A gente vai ver como vai andar. O André, até então, não falou muita coisa. Desde que acabou a eleição, ele está recluso, né? Ele como tirou... Antes da eleição, ele tirou os 4 meses de licença de deputado federal, Márcio. Então, desde então, acabou a eleição, ele não apareceu muito. Ele apareceu
para ser justo, ele fez 3 eventos para agradecer votos em bairros aqui de Fortaleza e fez um vídeo quando aquele policial foi assassinado, né? Então, aquele subtenente foi assassinado, foram os únicos movimentos que eu vi ele fazendo. E teve algumas postagens em relação a anúncio que vai ter um filho, né? Que ele fez com a mulher dele e tudo, que ela estava grávida, enfim. Cunho pessoal, né? Cunho pessoal, né? Que agora, politicamente, a gente não viu nenhum movimento dele nesse sentido ainda. Ele vai retornar para a Câmara agora, na eleição, né? Ele retorna ao mandato de deputado federal. A doutora Mayra, que estava como suplente, sai agora e ele entra como retorna a deputado federal. E aí a gente deve ter alguma movimentação política da oposição também por parte do PL, né? Na Câmara Municipal, os partidos da oposição, esse grupo, está junto já. O bloco deles é os 3 juntos, né? O União Brasil, o PSDB, o PL e parte do PDT. Ok, Roberto, nós vamos tratar agora, mudar a prosa. Você viu? Passou a lei proibindo o uso de celulares nas escolas. O que no início se pensou que ia ser um aliado na educação, com o tempo se mostrou, ao meu ver, prejudicial. E não foi só eu que acho isso. Não sou só eu que acho isso. Os deputados acharam, o presidente achou. E o que é que você acha, Roberto? Márcio, de um modo geral, eu até apoio. Mas eu acho que, inclusive, teve uma pesquisa que trouxe que a maioria, inclusive, concorda. Essa pesquisa foi divulgada hoje, Instituto Ópio, se eu não me engano, o nome. Diário Nordeste. Né? Exatamente. Onde 83% dos cearenses aprovam essa medida, sendo que 39% apoiam do jeito que está. Como é que está? Geral. Nem no intervalo, que a gente chama de recreio aqui, né? Isso. Nem no recreio pode-se usar celular. E 43% acham que concordam em ser na sala de aula, mas queriam que liberasse fora da sala de aula. No recreio, digamos assim. Mas 83% dentro da sala de aula, isso aí é muito forte. Eu tendo a ficar nesse dos 44. Eu acho que dentro da sala 43. de aula... 43 ou 44, enfim. Dentro da sala de aula, eu acredito que não é positivo, né? Não é positivo. Mas porque tirar a atenção, enfim, da aula. Mas no intervalo a gente não sabe o tipo de situação que pode acontecer e... Rapaz, na minha época não tinha isso e eu fiz meus... Não, mas mudou os tempos, né? Mudou os tempos, né? A gente, na sua época, na minha época também não tinha. Eu também não tinha celular quando eu fazia parte do colégio. Porque hoje em dia a gente não pode falar muita coisa, mas tem muito mimimi hoje em dia, né? Exato. Então hoje mudou muita coisa, né? Bullying pesado e tudo, mas na minha época todo mundo tinha apelido. Eu acho que o celular também tem essa função, eu ia entrar nesse ponto, exatamente. Para gravar alguma coisa irregular que estava acontecendo ali, alguma situação que o aluno presenciou e, por exemplo, se a palavra do aluno às vezes não é tão forte quanto a de alguém que está fazendo aquela coisa errada. Mas isso aí servia para intimidar os professores, muitas vezes. Não, mas não estou falando só de professor, estou falando de modo geral, fora de intimidar. Sala de aula. A gente teve gravações diversas, não só de professores, de outras situações. Porque eu nem citei professor, eu estava falando fora de sala de aula mesmo. Alguma situação errada que o aluno pode gravar, eu acho que a retirada absoluta eu não concordo, não. Eu acho que a retirada parcial de sala de aula, tudo bem. E eu não estou falando só de professor, não. E professor que tiver, como qualquer profissão, tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Em todas as áreas é assim. Professor não é todos são bons, né? A gente tem professores bons e professores ruins. Então, se estivesse fazendo alguma coisa errada, eu acho que o celular serviria para gravar e denunciar situações erradas. E eu acredito que o banimento geral, eu acho que não é positivo, não. Eu acho que só em sala de aula concordo com a maioria que pensa nesse sentido, Márcio. Pois eu gostei e concordo com essa suspensão de celulares em sala de aula e também na escola, como um todo. Sabe? Eu acho que dá para o aluno passar muito bem, obrigado, sem celular.
Né? E, repito, muitas vezes o celular serviu para intimidar os professores. Intimidar como? Constranger, diversas situações. O professor está fazendo algo irregular dentro do salão? Muitas vezes o aluno acha que era irregular. O aluno achava que era irregular. A gente viu muitas gravações de professor fazendo campanha política dentro de sala de aula. Roberto, aí tem gravação, olha, você Roberto, sabe disso. Olha, Roberto, você tem ideia de quantos professores tem nesse país? É minoria, é isso que eu estou falando. Você tem noção? É muito. Quantos casos nós tivemos? Não, são poucos. E quantos casos nós tivemos de agressão de aluno para professor? Poucos, mas tem também. Bem mais. Claro, com certeza. Entendeu? Então, assim... Uma agressão física, inclusive, ameaças. Olha, não, eu acho que em relação a isso que você está falando, com certeza. Em relação a ameaça e agressão, nem se compara. Eu concordo, eu acho que vai ajudar o aluno a se conectar mais com a sala de aula, vai ajudar o aluno, no começo pode haver ali, porque está todo mundo muito viciado, a verdade é essa, que não consegue passar mais do que 20 minutos sem olhar para o celular. Então, isso de início vai ter resistência. É uma resistência e achar ruim mesmo. Você cortar um vício de início é difícil. E a verdade é que as pessoas são viciadas nisso. Agora, eu me pergunto, e eu sempre falo isso, se um aluno presenciar algum professor fazendo algo errado e denunciar para o diretor, quem o diretor vai acreditar? O aluno ou o professor? Se vier 2, 3, 4 alunos, 5 alunos... Eu acho que a voz do professor é bem mais forte. Rapaz, antigamente não se resolvia os problemas, Roberto. Geralmente os professores... Não, vai continuar, os problemas vão continuar existindo e as soluções vão continuar sendo encontradas. Geralmente o aluno não tem essa força, né? Então, às vezes vem 3, 4... Já aconteceu, inclusive, de pai de aluno ter que ir para ver se faz alguma coisa e às vezes não toma atitude. Né? Pois assim, eu achei muito correta essa iniciativa, certo? Eu acho que com o tempo os alunos só têm a ganhar. Só tem a ganhar. Cresce a produtividade do estudante, ao meu ver, com o fim do celular nas escolas. É a minha opinião e eu respeito a sua, né? Eu como diz, eu concordo com a maioria da pesquisa, né? Parcial. Né? Eu acho que hoje em dia a gente tem que se aproveitar das novas tecnologias. Na sala de aula também não acho que era positivo, eu acho que tem que ter um controle, né, nesse sentido, porque senão acaba tirando a atenção da aula, que é o mais importante quando você está lecionando algo. Né? Então, isso eu concordo, mas totalmente eu acho muito radical, mas enfim, o governo fez assim, o Congresso aprovou desse jeito, lei cumpre-se, né, no caso. Roberto, ainda temos vários assuntos, mas estamos chegando ao final do programa e agradecer, né? Agradecer, Márcio, a todos. Acompanhem o No Ar com Márcio Aurélio e Roberto Barros na TV Capital 9.1, todos os dias, de meio-dia a meio-dia e meio, de 8h30 às 9 horas da noite. São os 2 horários, a gente tem a reprise, né? Sempre agradecendo a audiência que a gente está tendo, o retorno que a gente está tendo dos programas que a gente vem fazendo. Desejo um final de semana abençoado a todos e até a próxima.